Olá, vamos mais uma aula de modelos, né? Noções de modelos matemáticos. E hoje nós vamos falar de modelos matemáticos na pesquisa, pesquisa científica, né? Tem pesquisador, cientista, que não gosta de ser chamado de pesquisador, porque pesquisa você pode fazer, por exemplo, como se faz pelo IBGE, passando de casa em casa. Você pesquisa as informações do indivíduo. Só que a ciência, a pesquisa dela é a chamada pesquisa científica, ou seja, que envolve o método científico. Uma questão de nomes apenas, né? Mas modelo matemático na pesquisa. Qual que é o principal ponto associado a isso? Ou seja, o que nós podemos representar em termos de modelos matemáticos no método científico? Hipótese. Todo trabalho científico tem uma hipótese, uma pergunta sobre o que você vai responder sobre o seu trabalho. E quanto melhor a hipótese, melhor a pergunta, a resposta a ela sendo de qualidade, o trabalho tende a ser de qualidade. Então, o que uma hipótese faz necessariamente? Ela nos dá uma informação que pode ser quantitativa ou qualitativa no final do nosso trabalho, em função do que nós estamos pretendendo fazer em relação a um determinado trabalho. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma análise de um desmatamento em uma determinada região, esse trabalho ele pode ter vertentes diferentes. Nós podemos trabalhar como a influência desse desmatamento em relação à sociedade. Por exemplo, esse desmatamento fez mal ou vai fazer mal para a população vizinha? Esse desmatamento vai poder gerar erosão que vai afetar as casas e assim por diante. Isso é o qualitativo. Só que dificilmente nós vamos ficar só nisso. Nós vamos querer saber a área que foi desmatada. Essa área em relação à área total do ambiente florestal ou de cerrado que está ali em volta, e assim por diante. Ora, quando essa hipótese estiver associada ao modelo, a tendência do modelo, tanto qualitativo quanto quantitativo, é fazer o que com a hipótese? Responder. Claro que ele não vale como uma resposta definitiva sem análise, é preciso interpretar o modelo. Então, nós podemos responder a hipótese interpretando o modelo. Ué, mas esse modelo qualitativo pode ser interpretado? Sim, uma escrita lógica. Não sei se vocês lembram, mas o modelo matemático também é um modelo lógico. No momento que você faz uma associação direta e fala assim, olha, a área desmatada, ela implica em uma perda, por exemplo, de qualidade da terra. Porque normalmente a terra de floresta, ela precisa ser muito bem tratada para servir para agricultura, por exemplo. Isso é uma associação, e é uma associação matemática. Não foi feita uma associação numérica, do tipo a área é diretamente proporcional à perda de qualidade. O diretamente proporcional significa uma
equação do primeiro grau. Então, por exemplo, pode ser proporcional ao quadrado, pode ser proporcional a 1/3, pode ser proporcional a muita coisa. Até que a questão de perda de qualidade, ela precisa de parâmetros. Não dá para falar dela apenas de uma maneira como se fosse uma única variável. Então, é possível fazer um modelo qualitativo. Inclusive, o que esse modelo qualitativo nos fornece? Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes ele é mais complexo do que o quantitativo. Então, por exemplo, a pessoa ela tem, por exemplo, síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é a doença do século XXI, até o momento, e que ela está associada a hipertensão, obesidade, diabetes tipo 2 e até a hipercolesterolemia, por exemplo. O que significa cada coisinha dessa? Cada item desse? Significa uma variável. Então, a hipertensão é uma variável. Aliás, de acordo com os estudos do Covid, o indivíduo mais suscetível a morrer com complicações do novo Covid é o hipertenso. Então, verifique o seguinte, ó. Então, eu quero saber em função de que é a síndrome metabólica. Então, eu tenho uma f de x. A f de x pode ser a variável hipertensão, mais a variável obesidade, mais a variável diabetes, mais a variável hipercolesterolemia. Veja que elas se somam na síndrome metabólica, mas acontece que eu não sei como determinar isso aqui em termos de importância para a síndrome metabólica. Vamos dizer que a importância que eu quero definir aqui é em relação à mortandade. O que geraria mais morte em relação a isso aqui? Ser obeso, diabético, hipertenso, e uma é consequência da outra. Então, eu teria, por exemplo, que se a obesidade está associada à diabetes, está ligada a uma é uma função do outro. Então, nós temos uma espécie de FOG aqui, né? F de G de X, por exemplo. Mas vamos dizer que uma está diretamente associada à outra. Então, devido ao modelo, a gente vai considerar, então, que a obesidade não vai ser usada porque a diabetes ela é principal. Então, se eu for analisar a mortalidade, eu preciso verificar, vou dar um exemplo, o quanto que a diabetes é mais importante. Depois, hipercolesterolemia. Depois, hipertensão. Então, isso aqui seriam valores de análise qualitativa. Por quê? Porque isso aqui foi uma análise mental, sem condições ainda de ter valores quantitativos que determinem essa função. No entanto, todos nós sabemos que a síndrome metabólica é a função da diabetes, da hipercolesterolemia e da hipertensão. Por que a hipertensão é menos? Porque o indivíduo não morre por hipertensão, morre por consequência dela. Só que a hipercolesterolemia, por exemplo, ela gera o entupimento dos vasos. A hipertensão está associada a ele, porque ela vai aumentar a chance de entupimento desses vasos e rompimento no caso de AVC ou de infarto. Um exemplo simples, né? E a diabetes, ela tem complicações muito grandes relacionadas à destruição da artéria.
das artérias. Quando a quantidade de açúcar no sangue é grande, a tendência da artéria se endurecer. Então você vai observar que isso aqui ó, é uma função, né? Eu coloquei função de x, mas a gente pode colocar f de síndrome metabólica, por exemplo, né? E colocar os determinados valores. Se quiser, eu posso colocar assim também. Ó. Isso tudo é função da diabetes, vírgula, hipercolesterolemia e assim por diante. E aqui fazer uma associação, por exemplo, ó, diabetes vezes obesidade mais 2 hipercolesterolemia. É óbvio que isso aqui não é verdade, nós não sabemos disso, mas nós podemos, por exemplo, ter uma análise facilitada, por exemplo, para um médico. Ele vai trabalhar com o indivíduo lá na clínica, cuidar dele, aí o que que acontece? Você olha, né, ali para ele, para essa função, e fala, olha, diante das circunstâncias, você está perto de morrer, você está muito idoso, a idade poderia ser correlacionada aqui. Então nós vamos primeiro ó, tentar consertar sua diabetes, para que você tenha uma sobrevida, e secundariamente nós vamos trabalhar a obesidade e a hipercolesterolemia. Na verdade, eu só estou dando um exemplo. A primeira coisa a ser trabalhada mesmo, né? Não é dar remédio, é a obesidade. Quando a obesidade diminui, todos os outros parâmetros diminuem, né? Então, nesse caso, como a obesidade está associada, por exemplo, a diabetes, né? Nesse modelo mental e não real que nós fizemos, poderia fazer então uma função de cada um. Observe então que o modelo quantitativo ele é mais complicado algumas vezes de fazer. Ele te dá uma noção da realidade, né? Você sabe como que as coisas estão relacionadas, mas você não tem valores para essas relações. Então, na área científica, esses modelos quantitativo e qualitativo, por exemplo, eles nos darão respostas não necessariamente definidas, porque vai depender do trabalho. Cada trabalho tem uma característica própria, né? Cada artigo de cada área ele tem as próprias características, os próprios modelos. Muitas vezes os modelos já estão prontos, a maioria das vezes é só aplicar o modelo, né? Principalmente quando se utiliza o que nós podemos chamar aí de softwares, em que você insere os dados e a partir do momento que você insere os dados, você já tem uma saída que informa os seus modelos. Por exemplo, os estudos quânticos, eles levam isso em consideração, né? Aqui no qualitativo, por exemplo, eu posso perguntar assim, ó, o que acontece se eu alterar uns determinados parâmetros? Como que funciona? Ele dá esse tipo de resposta para a gente. Se eu alterar, por exemplo, se eu conseguir diminuir ou acabar com a obesidade, eu acabo com o resto tudo, ainda sobra. Deve sobrar. A hipercolesterolemia ela é genética. Ela é independente da obesidade em relação às outras. Não é que ela é independente completamente. Mas, por exemplo, você tem indivíduos que não são obesos que apresentam hipercolesterolemia, né? No caso do quantitativo, né? O que ele responde? Você vai tentar verificar previsões, ou seja, o que eu posso prever em relação a esse modelo que eu construí. Essas previsões estão associadas aqui às variáveis. Se eu alterar a variável tempo, o que vai acontecer, né? Então, vamos pegar aqui, ó, em função desse modelo, essa análise quantitativa gráfica da pandemia, que é
o assunto do momento, né, que a gente já viu. Então, inicialmente, isso é um gráfico de uma função exponencial, né? Depois, como nós falamos, ó, ela vai ter um patamar, vai diminuindo e vai formar uma parábola, né? Algo muitas vezes mais complexo que uma parábola, mas tudo bem. Aí eu tenho isso aqui, ó. Então, o que foi feito? Saiu um estudo essa semana de uns pesquisadores de Singapura e nesses estudos eles fazem a previsão da onde que está o pico da doença. Então eles fizeram essa previsão e depois fizeram a previsão de quando que ela vai acabar ou quando ela vai terminar. Então, do Brasil, por exemplo, ó, diz que o pico dela acaba dia 20 de 5 de 2020. Então, o pico diminui e na cabeça deles vai acabar de acordo com modelos que eles fizeram. Na minha opinião, eu achei isso aqui muito otimista. É o nosso desejo também, né? Só que a pandemia, ela pode acabar, mas o vírus não vai sair do mercado, a não ser que ele seja destruído ou que exista uma vacina. Aí a vacina teria que ser usada no mundo todo e ele teria que ser erradicado. Isso leva um tempo. Se existir um medicamento, as pessoas vão continuar pegando, mas elas vão ser salvas. Mas a chance de um de nós pegar esse vírus mais cedo ou mais tarde na vida, ela é quase de 100%. A não ser que você diminua isso evitando contato com as pessoas, mesmo após o fim da quarentena, ou e mantendo o comportamento séptico, né, com máscara, álcool e assim por diante. Bem, isso aqui nós vamos ver, mas esse é um modelo matemático que ele fez o quê? Uma previsão de quando que determinada situação vai ocorrer, né? Então ele é um modelo. O modelo não está sempre certo, mas ele permite fazer previsões. Isso não vai acontecer com qualitativo. Nós não temos tempo associado, por exemplo, a diabetes, a hipercolesterolemia, naquela análise que nós fizemos, né? Então, o modelo na pesquisa, ele é um fundamentador da pergunta, da hipótese. Ele nos ajuda a responder essa hipótese e algumas vezes ele é a própria resposta. Se ele for um modelo matemático, um modelo físico, por exemplo, um modelo que vai me dar uma fórmula para resolver determinados problemas. Desses exemplos, né, em relação a isso, que é muito importante, é a relação dose de medicamento associada a peso do indivíduo. Não tem uma fórmula clara e funcional para isso. Não tem. O principal problema é com a infância. Por quê? Porque a infância, se você fizer uma relação dose-peso, ela não é diretamente proporcional. Vamos escrever aqui que é melhor. Ela não é diretamente proporcional. Não é. Então, se ela não é diretamente proporcional, se o médico fala assim, olha, os medicamentos são feitos para pessoas com 70 quilos, né? Pessoa com 70 quilos toma 10 miligramas, uma criança de 5 quilos vai tomar X. Como nós falamos, isso aqui é uma função do primeiro grau. Se a dose não é diretamente proporcional ao peso, a situação vai ficar complicada para a criança. Por quê? Porque a capacidade de absorção intestinal dela é diferente da nossa, não é a mesma. O peso dela é menor, mas a área superficial do intestino para absorção do medicamento ela é proporcionalmente muito maior. O metabolismo da criança é muito grande. Então, teoricamente, esse medicamento ia sofrer uma metabolização maior.
Somando todos esses fatores, você vê que não é possível uma relação direta nesse caso. Então, não foi ainda definido, apesar de terem pelo menos 3 ou 4 fórmulas diferentes que chegam a resultados parecidos, com pequena diferença entre os dados, nós não temos ainda uma resposta definitiva, mas nós temos um parâmetro para responder. Então, se a hipótese não for completamente respondida, ela gera parâmetros de análise, né? Então, dentro desses parâmetros, eu tento não errar, principalmente na área da saúde. Assim como, por exemplo, uma fórmula para determinar a erosão, uma relação, né, para determinar a erosão, ela é um parâmetro do que vai acontecer. Então, por exemplo, esse parâmetro pode ser aumentado ou diminuído por determinado fator. Qual é a importância disso? Então, eu estou fazendo uma construção em engenharia. Eu vou fazer uma viga aqui, ó, que suporta uma força de 200 quilonewtons. Vou chamar de newton só. Aqui. Eu preciso que ela sustente isso. Se eu fizer o cálculo dela, ela suportar só 200 newtons, ela vai cair. Por quê? Porque o cimento não tem a qualidade da fórmula que eu vou usar. Normalmente ele é mais baixo. As vigotas e as lajotas também não têm a qualidade que eu vou querer. Então, como é que eu tenho que fazer isso aqui? Apesar dela precisar suportar 200 quilos, eu vou fazer uma majoração. Por que eu vou fazer uma majoração? Porque se eu não fizer, vai cair. O que é essa majoração? Eu coloco uma porcentagem, que no Brasil, normalmente, ela é 40% a mais. Por que isso? Por causa da qualidade do material que é vendido. Em alguns países, isso aqui representa 10%. Só que a gente sabe que não é 40%. Tem gente que coloca 60%. Então, a construção acaba ficando muito mais caro, porque a gente não pode confiar nos materiais. Mas nós temos um parâmetro de trabalho, só que esse parâmetro, algumas vezes, ele tem que ser majorado. Ele não pode ser utilizado simplesmente naquela fórmula que foi determinada. E a fórmula, ela tende a ser exata, né? E nem sempre essa exatidão é o melhor na realidade. Não tem como fazer isso funcionar pela exatidão, né? Por exemplo, a fórmula F é igual a massa vezes a aceleração de Newton. Sempre funciona? Não, só no vácuo ou no espaço onde a gravidade é insignificante. Então, dentro da realidade, se eu falar, eu quero que esse carro se mova a determinada aceleração aqui no asfalto, vou colocar então uma força do motor tanto e vou fazer com que ele se movimente. Não vai funcionar porque a realidade é diferente. Eu não vou conseguir a aceleração que eu quero. Vou ter uma aceleração menor, obviamente, né? Então, essa parte aqui, ó, que nós vamos citar, são aspectos associados aos modelos na pesquisa, né? Na ciência. Esses aspectos são o que nós chamamos de aspectos na construção do modelo. Então, o que a gente deve considerar na construção do modelo ou dos modelos? Normalmente nós temos só um modelo, um determinado artigo. Essas interpretações, elas são importantes porque quando você usa um software para poder determinar um modelo de uma determinada região, em termos, por exemplo, quando nós usamos desmatamento como exemplo, você usa o software, melhor você interpretar isso bem, né? Aí o conhecimento matemático é fundamental. A primeira coisa aqui é uma boa base matemática. Isso dificilmente vai ser conseguido nas áreas de saúde. Imagina nas áreas de humanos. Normalmente a pessoa escolhe
a área de saúde, nem porque gosta tanto, mas porque tem certeza que não gosta de matemática, né? Então, essa boa base matemática, por exemplo, nós não fizemos aqui no nosso curso, foi dado uma noção geral. Não tem como você pegar uma boa base matemática em algumas aulas e no tempo que nós temos. Isso requer um estudo mais detalhado. Só que a boa base matemática não é só saber fazer conta, nem fazer conta, né? A boa base matemática, ela está associada com raciocínio. Por isso que nós trabalhamos o raciocínio das funções, da derivada, da integral. Raciocínio, lógica. Nós contamos a história dos números para tentar mostrar uma certa lógica na construção da numeração. Então, essa é a ideia geral, né? Ela pode ajudar quando nós pensamos. Aí, essa questão da boa base matemática associada. Ele identifica informações. E é para isso que a pesquisa científica é feita. Você vai em busca de informações. O normal é que um TCC possa ser uma cópia de um outro estudo, que você refaça a parte prática, por exemplo, para que o aluno possa aprender a trabalhar. Uma dissertação também pode ser uma cópia, não precisa ser inovadora e nem única, mas a maioria das vezes isso não acontece. É exigido um trabalho que nunca foi feito. E no caso da tese, realmente é um trabalho que nunca foi feito. Aí sim a questão de identificar informações ou buscar informações. Buscar informação não resolve o problema, eu preciso organizá-la. O grande matemático francês, um grande matemático francês, disse assim: nós fazemos casa com pedras, assim como fazemos ciência com fatos. Mas um monte de pedras não é uma casa, assim como um monte de fatos não é ciência. Ponto. O sábio tem que organizar. Então, identificar informações é uma coisa. Então, por exemplo, eu trabalho com anatomia. E a anatomia, ela está perdida. Já faz muito tempo. Como assim perdida? Eu vou dizer que ela está morta em termos científicos. Porque quando você pega um novo animal e faz uma dissecação dele, você pega lá, por exemplo, a musculatura, tudo, quase não vai ter diferença em relação aos outros animais já estudados, muito pouco. A não ser que seja uma coisa muito nova. Aí o que, que acontece ali? Você vai fazer um trabalho descritivo. Trabalho descritivo não é ciência. Você apenas identifica informações. Isso não é ciência. Mas se você pega aquilo, faz uma associação, dessa associação você gera um raciocínio fisiológico, um raciocínio evolucionário, com bases de taxonomia, aí sim passa a ser de interesse, até com bases para robótica. Mas como assim para robótica? Ora, um dos problemas da robótica é a sustentação do robô. E eles brigam com isso até hoje, tentando fazer uma boa sustentação do robô. E as estruturas de base para isso são as estruturas anatômicas, que eles tentam copiar. Então, uma determinada postura do animal pode favorecer isso. Você pode utilizar no seu trabalho anatômico uma análise de identificação da postura do animal, por exemplo, um primata que anda de quatro ao mesmo e em determinados momentos ele é bípede, para a robótica. Então, nesse caso, a informação vira ciência, mas a anatomia pura não, senão não se consegue publicar. Como além da anatomia, né, a gente trabalha com outras áreas, então fica mais fácil fazer da anatomia uma ciência mais interessante quando você utiliza bem a hipótese, identifica a informação ou as informações e as direciona para um determinado raciocínio, para um determinado fim.
né? Ou seja, nós temos que organizar as informações. Isso é bastante importante. Esse modelo, né, ele gera novas ideias, ele gera ideias e novas ideias. Isso é a base do modelo científico atual. Aliás, o modelo matemático, como ele é usado hoje, ele é fruto do método científico atual. Por quê? Porque é um ciclo. Ideias e novas ideias. Então, enquanto você está fazendo o seu trabalho, você gera algumas ideias durante o trabalho que são novas. Ou você termina o trabalho com aquilo que você desenvolveu e outras pessoas buscam fazer algo diferente. Então, muitas vezes, tem muitos trabalhos que o pesquisador coloca assim, não, seria muito bom que fosse analisado determinada coisa, porque o trabalho que ele fez não gerou isso. Imagina, se for fazer um trabalho com tudo, não tem página suficiente para fazer isso. E algumas revistas boas, né? Elas não aceitam mais que 5, 6 páginas. Tem revista que aceita 20 páginas no máximo. As revistas Open Access e as revistas eletrônicas, aí não tem número de páginas definido, mas as revistas que têm publicações não virtuais, elas limitam a quantidade de páginas. Se eu não me engano, a Nature, por exemplo, ela aceita no máximo 5 páginas de trabalho, né? Essa aí é uma ideia geral disso. Isso aqui é algo interessante para ser discutido, né? Mas o modelo matemático diminui a necessidade de fazer experimentos. Isso é bom? Muito bom. Por quê? No momento que você tem um modelo bom, você pode fazer experimentação em função do próprio modelo. Hoje no Brasil isso é fundamental. Por quê? Porque tem dinheiro envolvido. Você diminui a quantidade de gasto no seu laboratório. E você diminui a quantidade de acidentes possíveis no laboratório. E você passa a trabalhar com raciocínio em cima do seu modelo. E aí você, por exemplo, faz o raciocínio, testa, depois vai para o laboratório. E não fica apenas testando no laboratório, né? Uma dessas possibilidades é na área farmacêutica, em que você faz modelos computacionais de associação de medicamentos. Aí você opta, ó, determinada substância tem mais condições de penetrar a membrana plasmática e chegar no organismo assim, assim. Aí você elimina X substâncias e trabalha com Y delas. Isso aí diminui bastante o custo e diminui bastante o tempo no laboratório, né? Se você já tiver uma ideia do que você vai fazer. Por isso a importância de plantas medicinais. Se determinada planta tem um efeito comprovado, como o caso do maracujá, em termos de calmante, você não vai tentar descobrir um novo calmante. Você vai tentar isolar a substância do maracujá e ver se consegue fazer uma idêntica em laboratório, né? Uma igual, na verdade, em laboratório, para poder colocar isso à disposição das pessoas, né? E assim por diante. Ela permite, ou ele permite, né, ou eles, um modelo matemático, melhor uso das informações, ou seja, dos dados. Você vai poder utilizar seus dados e vai fazer uma associação melhor entre eles. Um exemplo aqui, uma vez me passaram um trabalho para analisar e é um trabalho que foi qualitativo. Ele estava associando o grau de informação de um bairro rico de uma cidade com o descarte do lixo.
Aí tinha várias informações que os alunos pegaram, né? Quantidade de carro, se tinha internet, se estudava em escola particular e assim por diante. Isso foi colocado numa tabela. Aí, como é que se pode relacionar uma coisa com outra, em termos quantitativos? Existe um teste chamado Q-quadrado, que você pode fazer associação numérica disso. E o Q-quadrado é um teste feito para análises não paramétricas. E quando você coloca número, é interessante, porque você faz uma associação interessante. Pelo Q-quadrado, mostrou que vamos dizer assim, o alto grau de financeiro da população não influenciava em nada no descarte do lixo. E nem as pessoas com maior escolaridade que tinham mais informações sobre o conhecimento em geral. Então veja que interessante isso. Independente, pelo que foi observado, independente vamos dizer assim, da escolaridade e dos recursos financeiros, o lixo é descartado de qualquer jeito, né? Mas isso nós podemos chegar à conclusão por causa de uma análise matemática, né? Normalmente é assim que funciona. Você pode fazer uma associação entre a realidade e o modelo. Isso aqui é fundamental para a validade do modelo. Você tenta transformar a realidade aproximadamente igual ou igual ao modelo, né? Isso aqui é muito importante, porque você faz seu modelo, depois você testa. Funciona ou não funciona? Através de determinados exemplos, de determinados parâmetros, né? De uma maneira geral. Além disso tudo, ele resume as informações, resume os dados, né? Eu contei um exemplo disso na aula passada, em termos anatômicos, né? Você faz uma descrição lá dos músculos, por exemplo, né? De primatologia. Eu pego aqui o macaco prego, o sagui, o rezo, o chimpanzé. Eu tenho que descrever músculo por músculo e colocar quais as diferenças e semelhanças entre eles. Então, nós fizemos um teste estatístico, um modelo matemático, em que nós associamos tudo isso a números. Então, o número que você for dar para o músculo do chimpanzé, para o músculo do sagui, para o músculo do macaco prego, ele vai determinar 2 a 2 o grau de similaridade entre esses animais, por exemplo. Uma coisa importante que ele permite o modelo matemático é a interpolação de informações. Ou seja, a interpolação de dados, né? Eu posso pegar o modelo matemático e fazer uma análise aproximada de determinados valores e também fazer previsão. A interpolação, ou seja, jogar valores no meu modelo, me permite fazer uma previsão de como será determinada estrutura, determinado fato, determinada realidade, né? Como nós fizemos com a análise do Covid, né? Quando você usa o gráfico e o pessoal que publicou o trabalho dizendo quando vai acabar, por exemplo, em função de modelos matemáticos, né? E ele também identifica aonde você deve focar na pesquisa. Identifica o foco. Por quê? Você vê que uma variável é mais importante que a outra, aí você fala, olha, eu tenho que focar nela. Como nós fizemos aqui no exemplo, nós tiramos a obesidade. Aquilo não foi um exemplo real, deixar isso bem claro. Mas a obesidade não é importante, ela é praticamente zero, então eu desconsidero, não preciso utilizar. Isso é muito usado na confecção de modelos. Uma determinada variável, ela existe, mas é praticamente zero, principalmente quando se aumenta muito a população, por exemplo, né? Então, nesse caso, acaba o modelo matemático gerando um rumo na pesquisa. Isso tudo para pesquisa bem feita, né? Bem, nós terminamos aqui.
Até a próxima aula de modelos matemáticos. Eu acho que eu não estou conseguindo finalizar.